Desde os tempos mais antigos, quando a memória humana ainda não havia sido fragmentada pela sucessão acelerada das eras. Acreditava-se que o tempo não era uma linha rígida, mas um tecido vivo elástico sensível à vontade divina e às ações dos seres que caminhavam entre o céu e a terra. Dentro dessa visão primordial, o mundo não avançava apenas em dias e noites, mas em ciclos secretos, marcados por chaves invisíveis que poucos sabiam manejar. É nesse ponto que surge o mistério profundo do livro dos Jubileus. Um texto que não apenas reconta a história bíblica, mas a reorganiza segundo uma lógica sagrada do tempo, sugerindo que a cronologia do universo foi deliberadamente estruturada menos e mais do que isso manipulada. O livro dos Jubileus apresenta a criação como um grande código temporal. Nele, os eventos não são narrados apenas como fatos históricos, mas como repetições rituais que obedecem a ciclos de 49 anos. Os Jubileus, múltiplos de 7, número que na tradição antiga simboliza a completude, selamento e autoridade divina. Nada acontece por acaso. Cada nascimento, cada pacto, cada queda e cada redenção está encaixado em um calendário celestial que existia antes mesmo da criação do homem. O texto sugere que o tempo foi entregue aos anjos como um mecanismo de governança do mundo, e que esses seres, chamados de anjos da presença e anjos da santificação, registravam cada instante em tábuas celestiais eternas. Esse conceito rompe com a ideia moderna de tempo como algo neutro. No livro dos Jubileus, o tempo é uma entidade viva, quase consciente, que pode ser profanada ou santificada. Quando a humanidade se desvia da lei divina, o tempo se corrompe. Quando retorna à ordem, o tempo se alinha novamente. Há, nas entrelinhas, a sugestão inquietante de que certos seres, não apenas humanos, menos aprenderam a interferir nesses ciclos. A queda dos vigilantes mencionada de forma mais velada nesse texto do que no livro de Enoque aparece como um evento, não só moral, mas temporal. Ao se misturarem com a humanidade, eles teriam alterado o ritmo natural do mundo, acelerando a decadência e comprimindo eras que deveriam durar muito mais. O tempo, então, deixa de ser apenas medida e se torna arma. Quem controla o calendário controla a memória. E quem controla a memória governa o futuro. O livro dos Jubileus insiste na observância de um calendário solar perfeito, condenando outros sistemas de contagem do tempo como corruptos e inspirados por forças enganosas. Isso não é um detalhe litúrgico, é uma denúncia. O texto afirma que a humanidade seria levada ao erro por seguir tempos falsos, festas deslocadas e ciclos quebrados, perdendo assim o alinhamento com o plano divino. Em outras palavras, o esquecimento de certos calendários sagrados seria parte de uma estratégia maior para afastar os homens do verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento, porém, não desapareceu por completo. Ele foi guardado, escondido em terras afastadas do centro do poder imperial e religioso. E é aqui que o véu se abre para o segundo grande mistério: a Etiópia como guardiã do conhecimento proibido. Desde a antiguidade, a Etiópia ocupa um lugar quase mítico na imaginação bíblica e apócrifa. Para os hebreus antigos, era uma terra antiga, anterior a muitos reinos conhecidos, associada à sabedoria primordial e à proximidade com o divino. Não por acaso, várias tradições afirmam que textos rejeitados, perseguidos ou considerados perigosos encontraram refúgio ali. A Etiópia cristã preservou livros que desapareceram em quase todo o resto do mundo. Textos como Enoque, Jubileus e outros escritos antigos sobreviveram não como curiosidades, mas como parte viva da tradição espiritual etíope. Isso levanta uma questão perturbadora. Porque justamente ali, a resposta mística sugere que a Etiópia não foi apenas um esconderijo acidental, mas um ponto escolhido. Segundo tradições antigas, essa terra teria sido designada, desde tempos imemoriais, como um cofre espiritual, um local onde o conhecimento não poderia ser facilmente corrompido pelo poder político ou pelas reformulações teológicas impostas por impérios. Há lendas que afirmam que os sacerdotes etíopes compreendiam o verdadeiro funcionamento do tempo sagrado, seus rituais, seus calendários e suas festas
não seriam apenas expressões culturais, mas tentativas conscientes de manter o mundo alinhado com os ciclos originais estabelecidos na criação. Enquanto outras civilizações se afastavam gradualmente do ritmo primordial, a Etiópia teria permanecido como um eco vivo da ordem antiga. Isso explicaria por que tantos textos considerados perigosos sobreviveram ali. Não eram vistos como ameaça, mas como herança. Dentro dessa visão, o livro dos Jubileus deixa de ser apenas um livro antigo e passa a ser um manual codificado. Ele ensina que o tempo pode ser restaurado, que há momentos específicos em que os véus se afinam, em que o passado e o futuro se aproximam, permitindo revelações, sonhos e intervenções divinas. A Etiópia, como guardiã desse saber, teria compreendido que certas verdades não devem ser expostas indiscriminadamente, pois o conhecimento do tempo confere poder, e poder, nas mãos erradas, gera destruição. Existe também a tradição de que a Arca da Aliança repousa em solo etíope, guardada longe dos olhos do mundo. Independentemente da literalidade dessa crença, o simbolismo é claro. A arca representa o pacto, a lei e a presença divina, mas também o controle do espaço e do tempo sagrados. Onde a arca está, o tempo se curva. Onde o pacto permanece vivo, a história não segue apenas a vontade dos homens. Assim, a Etiópia se torna um ponto fora da curva histórica, uma nação que atravessa milênios mantendo traços de uma espiritualidade que o resto do mundo esqueceu. Unindo esses dois mistérios, surge uma narrativa maior, quase proibida. O livro do Jubileu sugere que a humanidade vive um tempo adulterado, afastado do ritmo original da criação. A Etiópia, por sua vez, aparece como a guardiã silenciosa da chave para restaurar esse ritmo. Não se trata de tecnologia no sentido moderno, mas de conhecimento espiritual profundo, capaz de realinhar o homem com o cosmos. Esse conhecimento não promete conforto, mas responsabilidade. Quem entende o tempo deixa de ser apenas passageiro da história e se torna, de certo modo, seu coautor. No imaginário místico, há a crença de que, no fim dos tempos, esses textos e saberes voltarão à luz, não para satisfazer curiosidade acadêmica, mas porque a humanidade, à beira do colapso, precisará reaprender a viver segundo os ciclos, e não segundo a ilusão de progresso infinito. O tempo, então, deixará de ser um inimigo e voltará a ser um aliado. O que foi fragmentado será reunido, o que foi esquecido será lembrado. Assim, o livro dos Jubileus e a Etiópia se entrelaçam como duas faces de um mesmo segredo. Um revela a estrutura oculta do tempo, o outro preserva a memória viva dessa estrutura. Juntos, sussurram que a história oficial é apenas a superfície e que abaixo dela existe um fluxo mais antigo, mas e profundo, aguardando o momento certo para emergir. Quando esse momento chegar, não será anunciado por trombetas visíveis, mas por uma mudança silenciosa na percepção humana. Aqueles que souberem ouvir reconhecerão o sinal. Os demais continuarão presos ao tempo quebrado, sem perceber que sempre existiu um caminho de retorno ao ritmo perdido da criação.